Ué, aqui. Sobre a igreja primitiva e a sua essência, ok? Atos 2 de 42 a 47. Eu creio que a gente lê e fala muito sobre Atos, né? 2, 42, 47, e todos nós gostaríamos de ser uma igreja como a igreja de Atos 2, 42 a 47. Quem não gostaria, né? Só que quando a gente lê o texto, a gente tem que procurar enxergar a essência que essa igreja tenha, ok? Então, o texto diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ok. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é sobre a palavra e perseveravam. Nós temos um conceito de que quando a gente vem com avivamento, né, a ideia das pessoas é que no avivamento tudo vai ser fácil, que vai ter sinais, maravilhas, as coisas vão acontecer quase que naturalmente, sem esforço nenhum. E aqui em Atos 2:42, o contexto que nós temos é o contexto de um dos maiores avivamentos que a igreja já teve na sua história, que foi o derramamento do Espírito Santo. E houve um mover de Deus muito forte. Mas duas coisas nós podemos salientar aqui. Aqui eles estão usando a palavra e perseveravam. Então, o que que significa isso? Significa que, apesar de um mover, de um derramamento do Espírito Santo, de um avivamento, eles tinham que perseverar. No 46 diz: diariamente perseveravam, unânimes no templo. Irmão, não vai pensando que a coisa com o Espírito Santo, com o derramamento, com o avivamento, que as coisas vão ser fáceis. Elas vão ser difíceis, e aqui você vai lendo o texto, houve uma grande perseguição sobre eles, e logo que, para vocês terem uma ideia, né, Estevão foi morto no capítulo 6, 7, lá, Estevão, ele é apedrejado morto, né, pelos fariseus, pelos sacerdotes ali que estavam. Então, havia uma perseguição, e houve uma perseguição tão forte que diz lá em Atos que eles
a igreja toda saiu de Jerusalém e ficaram apenas os apóstolos. Então, a gente imagina, né, que lá em Jerusalém tinha uma igreja forte, poderosa, com um avivamento e vivendo aquele amor, distribuindo, ajudando um ao outro. Irmãos, houve isso? Sim, houve. Mas debaixo de uma pressão, debaixo de uma perseguição. E logo após a morte de Estevão, essa igreja se dispersou, né, por todo Israel. E ficaram apenas os apóstolos. Você imagina uma igreja que começou com 3.000 pessoas, que foi crescendo, crescendo, crescendo. De repente ficou um grupinho de 10, 12 ali. Então, irmãos, é esse cenário que eu quero mostrar para vocês. E uma coisa fundamental na vida cristã é perseverança. Então, irmãos, vocês têm que perseverar. O Gilberto está aí, né, no sertão, é um trabalho difícil, precisa ter perseverança. Vocês estão começando as microcélulas aí, precisam perseverar. Não é algo fácil, algo, não, é natural, cheio do Espírito Santo, tudo. Não é bem assim. Eles tiveram que perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e nas orações, ok? Quando a gente vê o texto de Atos 2:42, a gente lê ele assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, vírgula, na comunhão, vírgula, e no partir do pão e nas orações. É assim que a gente lê o texto, é assim que a gente pensa no texto. Mas se você olhar na tradução, né, na atualizada e no original grego, você vai ver que não está igual em cima. Ele está igual aqui embaixo. Está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, vírgula, no partir do pão e nas orações. Então, esse e é uma partícula, né, no grego kai, que tem uma ação aditiva. O que significa isso no texto? Que a doutrina dos apóstolos e a comunhão estão linkadas, estão somadas, e a vírgula está separando o que vem depois, o partir do pão e nas orações. Então, há um link no partir, uma adição entre partir no pão e nas orações. Então, esse texto está dividido em 2 blocos: doutrina dos apóstolos e a comunhão, o partir do pão e nas orações. Então, há 2 blocos que são interligados, tá bom? Então, é assim que está na sua Bíblia, você pode ler. Talvez algumas versões não estão desse jeito. Eu vi que algumas versões estão um pouco diferentes, mas no original grego ele está exatamente assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, vírgula, no partir do pão e nas orações. Por que a doutrina dos apóstolos e a comunhão está linkada, estão somadas? A palavra doutrina aqui é a palavra didaquê, que significa ensino e instrução. Pensa comigo, qual que era a doutrina dos apóstolos? Será que os apóstolos começaram a ensinar algo a mais do que Jesus havia ensinado?
É lógico que não. É lógico que a doutrina dos apóstolos, ela era fundamentada nos ensinos de Jesus. E o que Jesus basicamente ensinou eles? Então, João 34, né, 35 diz lá, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, eu creio que na essência do ensino dos apóstolos estava um conceito muito forte que Paulo depois ele resume, né? Todas as leis, todos os mandamentos se resumem em um só: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus mesmo lá em Mateus, né, 22, capítulo 22, versículos 34 e vai até o 40, né? Ele ensina que todos os mandamentos se resumem num só: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, né? Com todas as suas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a doutrina dos apóstolos, eu creio que ela era centralizada no amor, porque a mensagem que Jesus mais enfatizou, né, na última noite, você vai lendo lá, desde o capítulo 13 até o 17, você vai ver como o centro da mensagem de Jesus culmina em amor. E a comunhão aqui é a palavra koinonia. Então, a comunhão, né, o relacionamento entre eles, né, afetou a maneira como eles viviam, né, a ponto que no versículo 44 diz lá: todos os que creram estavam juntos. E a ideia é que eles estavam unidos, né? Se você for lá em Atos 4:32, você vai ver que ele escreve o seguinte, que era um só o coração e a alma, eles estavam unidos, né? Tão unidos, né? E eles tinham tudo em comum. É isso que diz lá em Atos 4:32, mais ou menos falando a mesma coisa que aqui Atos 2:44, que eles tinham tudo em comum. Essa palavra comum no grego é a palavra koinos, e a palavra comunhão, koinonia. Então, a perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão afetaram tanto o relacionamento deles, que eles começaram a ser unidos de alma, de coração, e tinham tudo em comum, ao ponto de que vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o que eles tinham à medida que alguém tinha necessidade. Por que ele está falando isso aqui? Não era vender tudo e ir distribuindo, mas era movido pela necessidade das pessoas. Sabe, havia compaixão pelas pessoas. Eles amavam as pessoas tanto
que quando elas estavam passando necessidades, eles vendiam o que tinham para poder suprir a necessidade dos irmãos. Então, essa distribuição, essa partilha do que eles tinham era movido por compaixão. Então, não era simplesmente pegar, todo mundo vendia, botava tudo no mesmo saco e ia distribuindo para um e outro. Não. A razão disso tudo está centralizado nessa palavra: necessidade. E olha, lá para frente você vai ver que ninguém passava necessidade. Por quê? Porque os irmãos repartiam, né, o que tinham com os outros, considerando o que tinham como sendo de todos ali, ok? Então, a doutrina dos apóstolos e a comunhão afetou o relacionamento deles. E agora, o partir do pão e nas orações. Irmãos, não fazia nem 40, nem 2 meses que Jesus havia morrido e subido ao céu. Então, quando eles estavam partindo o pão, não era simplesmente um ritual, mas eles estavam lembrando aquilo que Jesus tinha feito por eles. Alguns tinham até presenciado a morte de Jesus na cruz. E aquilo estava muito presente na vida deles, a morte e a ressurreição, né, de Jesus. Então, quando eles partiam o pão, eu creio que muitos ali, a coisa era tão pessoal que muitos até choravam, porque eles estavam lembrando que uma pessoa se sacrificou, partiu a sua vida, derramou o seu sangue por eles. Então, a ceia, o partir do pão, era algo tão especial para eles. E olha, quando você vai lá para frente, você vai ver diariamente eles partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições. Algumas pessoas falavam que o partir do pão era a refeição, mas aqui a gente vê no próprio texto que ele fala: partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições. Então, há duas ideias aqui: o partir do pão e as refeições. Então, para mim, fica claro que o partir do pão se refere à ceia. E eles faziam isso diariamente. Então, o partir do pão era lembrar, né, do sacrifício, do amor de Jesus. E aqui estava a centralização de Jesus na reunião, porque todas as vezes que eles se reuniam, eles estavam centralizando a Jesus, o seu amor, o seu sacrifício por eles. Então, ali havia uma lembrança, uma memória do amor de Cristo todos os dias, em todas as reuniões. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso que eles chamavam a ceia como a festa do ágape, né? A festa do amor. Que esse amor, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Então, esse partir do pão inundava a reunião do amor de Cristo, da presença de Cristo e do amor entre os irmãos.
Imagina, partir o pão e as orações. Você acha que essas orações eram aquelas orações, Senhor, me ajuda nisso, Senhor, me abençoa naquilo, Senhor, me arruma um outro emprego, Senhor. Você acha que as orações eram focadas neles, nas necessidades pessoais deles? Eu creio que não. As orações eram focadas em Jesus, no seu reino, na sua glória, na implantação desse reino, né? Então, eu creio que o partir do pão e as orações giravam em torno de Jesus, do seu amor, das pessoas que não conheciam a Jesus, do reino de Deus. Então, não que seja negativo orar pelas suas necessidades pessoais, mas eu creio que era um momento tão sublime, né? Um momento tão especial, esse partir do pão, que as orações que fluíam, porque está linkado, né? A ceia com essas orações, então, as orações que fluíam, né, dessa ceia eram orações centralizadas em Jesus, no amor de Cristo, né, no amor que eles tinham que ter uns pelos outros e por aqueles que não conheciam Jesus. Eram umas orações linkadas, né, no reino de Deus, ok? Então, aqui ele fala outra coisa que é muito importante. Em cada alma havia o quê? Temor. Temor. Então, essa era uma igreja que tinha temor. E aí vem o cai, muitos sinais e prodígios eram feitos. Então, os sinais e prodígios estavam linkados com o temor. E olha, hoje, muitas igrejas querem sinais e prodígios, mas não têm temor. E olha, sinais e prodígios sem temor é perigoso. É como colocar um revólver na mão de uma criança. Pode machucar alguém. E geralmente alguém sai machucado. Sabe, ali quando ele diz em cada alma, não é, eles podiam colocar, e todos, né? Estavam cheios de temor, mas ele não fala e todos, ele usa em cada alma. Era uma visão mais pessoal, cada pessoa, cada indivíduo que estava ali, sabe, estava tendo um temor. E eu creio que um verdadeiro, genuíno avivamento vai trazer temor. Temor das coisas de Deus. E olha, eu fico pensando, será que a gente tem temor? Pensa, tenta responder isso no seu coração. Será que você tem temor? Sabe, porque se a gente tivesse temor, nós não falaríamos certas coisas, nós não pensaríamos certas coisas, né? Nós não trataríamos as pessoas do jeito que a gente trata. Sabe, se a gente tiver temor pelas coisas de Deus, a gente viveria talvez de uma outra maneira. A gente agiria de outra maneira. A gente oraria de outra maneira. A gente se relacionaria com as pessoas de outra maneira. E olha, o que eu acho que falta hoje na nossa vida,
na igreja é esse temor. Cada um de nós precisa ter mais temor, temor das coisas de Deus, temor nas coisas que a gente faz, temor nas coisas que a gente não faz, temor nas coisas que a gente fala. Ok, irmãos? Nós vamos orar realmente por isso, mais temor. E muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédios dos apóstolos. Então, isso é muito importante, porque a gente pensa que os sinais e os prodígios estavam sendo feitos por intermédios de todos. Mas aqui, né, em Atos, deixa claro que estava principalmente focado nos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, se você for acompanhar, eles andaram com Jesus e viram centenas, milhares de milagres, curas, prodígios. Jesus andou sobre as águas, ele curou os cegos, levantou, fez paralíticos andarem, mudos falarem, surdos ouvirem, leprosos serem curados. Eles vivenciaram tudo isso. Então, Jesus preparou eles para esse momento, porque senão era possível que eles ficassem embriagados, mais com sinais e prodígios do que com Jesus. Então, os sinais e os prodígios, eles podem deixar a gente embriagado e a gente focando, olha que maravilha, nos sinais e prodígios. Por isso que o temor é importante, porque o temor foca em Deus, temor foca em Jesus, e não só nos sinais e prodígios. Vocês se lembram aquele texto quando Jesus envia os discípulos, né, com autoridade para expulsar demônios e fazer milagres e tal? Então, eles foram, e quando voltaram, eles ficaram maravilhados. Mas aí Jesus chamou a atenção deles. Falou assim, não fica aí se regozijando com isso. Mas, olha, se regozijem porque o nome de vocês está lá no céu. Então, há uma tendência do ser humano de se embriagar com os sinais e prodígios. Você imagine que se você começar a manifestar sinais e prodígios, isso pode ser uma bênção e pode ser uma maldição na sua vida, porque você pode se orgulhar tanto disso e se focar tanto nisso e se afastar, né, do amor, do temor, que são essenciais na vida cristã. Por isso é que Jesus treinou os apóstolos, né, para que quando eles chegassem nesse momento, eles estivessem preparados para lidar com os sinais e prodígios, ok? Então, todos os que eles estavam juntos, e tinham tudo em comum. Então, aqui há uma descrição da unidade que havia na igreja. Era uma unidade tão intensa, profunda, né? Que em Atos 4 ele vai descrever como um só a alma e coração. Eles estavam assim, e unidos, aonde nada lhes era seu, mas tudo que tinham era uns dos outros, né? É uma unidade que nós... É uma unidade rara, né? Que nós não vemos em qualquer lugar aí. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, uma igreja que era movida por compaixão,
né, por amor aos irmãos. E quando eu uso aqui a palavra compaixão, é o amor pelo órfão, pela viúva, pelos pobres, pelos carentes, né? Pelos os que estavam sofrendo necessidades físicas e materiais. E diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha, eu quero dizer que eles estavam unânimes no templo diariamente, mas eles tinham o quê? Não era fácil. Não pensa que eles estavam ali, oh, aleluia, glória a Deus, que era uma coisa fácil eles se reunirem. Eles estavam perseverando. Irmão, a microcélula, se não houver perseverança, ela não vai funcionar. E olha, eles estavam vivendo o que eles estavam vivendo, porque, olha, 42 perseveravam nessas 4 coisas. Não foi assim, sem esforço. Ah, o Espírito Santo está aqui, que gostoso, que alegria, que aí o Espírito Santo gerou tudo por né, geração espontânea, né? Surgiu tudo isso aí. Não, eles tiveram que perseverar, irmãos. E perseveravam diariamente no templo, e partiam o pão de casa em casa. Eles se reuniam nas casas, quer dizer, não era só a grande reunião, ali todo mundo junto, não. Eles tinham as suas reuniões lá na casa, e o que você vê essas refeições? Havia uma comunhão intensa, profunda, diariamente entre eles. E esse partir do pão, como eu falei, a centralidade de Cristo e do amor. E olha, isso era essência naquilo que eles faziam. Todos os dias era Cristo e seu amor, era Cristo e seu amor. O resultado disso é que eles comiam com alegria, e a palavra singeleza, né, tem a ideia de simplicidade, mas de sinceridade de coração. Não era algo forçado, mas era algo de coração. Então, eles estavam lá sinceramente, perseverando, unidos, unânimes, com um só coração, né? Centralizando Cristo e seu amor na ceia, né? Se reunindo diariamente, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, aqui, adoração, né? E louvando a Deus, vamos pensar assim, não é cantando, né? É expressando esse amor a Deus, amor, esse temor, né, que eles tinham por Deus. E enquanto isso, eu gosto dessa expressão, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Então, essa era a consciência, Lucas, que escreveu esse livro, né? A consciência dos irmãos da igreja primitiva. Não era eles que ganhavam as pessoas, era Deus que ganhava, transformava e acrescentavam essas pessoas à igreja. E era o quê? Diariamente. Então, aqui nós vemos uma descrição da igreja primitiva. Você sabia que muitas pessoas tentaram viver isso aí, né? O pessoal do John Walker, né? Nos conhece, eles compraram uma fazenda e
resolveram viver Atos 2, 42, 47, onde tudo que eles tinham era comum. E eles, então, trabalhavam na fazenda e tentavam ser autossuficientes, né? A comida, tudo eles praticamente viviam da fazenda. Mas o que aconteceu? Anos depois, se separaram, teve gente, eu ouvi falar que teve gente que até se afastou da igreja, enfim, a coisa não deu certo. Por que não deu certo? O grande perigo de querer viver isso, sem a essência que está aqui, vai dar problema. Então, por trás disso tudo, irmãos, há uma essência, né, que nós precisamos desenvolver para que essas coisas se tornem real. Então, não queiram viver isso sem ter a mesma essência. O problema de todos os movimentos que tentaram viver isso aqui não deu certo, porque eles não tiveram a mesma essência. E qual que é a essência aqui? Então, eu quero dizer que a essência, primeiro, Jesus. Jesus era o centro de tudo que eles estavam fazendo. A centralidade de Cristo é fundamental. E eu creio que é isso que falta hoje na igreja. E esse partir do pão não é simplesmente um ritual, mas é a centralização de Cristo. E a segunda coisa da ceia é o amor. É o amor de Deus, né? O amor por Deus, por Jesus, e o amor pelos irmãos. Então, a segunda essência é o amor. Primeiro é Cristo e o outro é o amor, né? E esse amor que gere esse temor, né, das coisas de Deus, né? Esse amor, ele é vertical, horizontal, mas nessa verticalidade ele deve gerar esse temor, né? Porque essa unidade, esse partilhar de tudo que você tem é fruto do amor. À medida eles tinham compaixão, o amor leva, o amor genuíno, ele leva o foco no outro, não em você mesmo. Não é esse evangelho eucêntrico, mas é esse evangelho cristocêntrico, deuscêntrico e irmão-cêntrico, né? Então, é um evangelho que não foca em si, é quando que você morre para você mesmo, né? Por isso que Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? E siga-me. Então, é um morrer, né? O amor genuíno, ele crucifica o seu eu, o seu ego, o seu orgulho, e tudo que você tem se volta para Deus e para os irmãos. Então, é essa essência, né, que havia neles. E quando diz acrescentava-lhe Senhor dia a dia, né, é o propósito de Deus sendo cumprido, né, que é a edificação de muitas vidas, né,
vidas que são transformadas, que são levadas a ser semelhantes a Jesus, edificando, então, um corpo, uma família, uma habitação. Então, eu vejo aqui as três essências, né? Jesus, o amor, né? E, e o propósito eterno de Deus sendo cumprido. Porque se eles ficassem lá na igreja, só eles, oh, que maravilhoso, desfrutando da unidade, do amor, da alegria, né? Adorando a Deus, comendo. Se ficassem só nisso, eles não iriam cumprir o propósito principal disso tudo, é o 47. É vidas sendo salvas e transformadas, criando assim uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Então, as três essências, né, que eu tenho enfatizado, falado para vocês, estão aqui dentro. E olha, precisamos perseverar. Sem perseverança, não vai acontecer nada. Há um lado de Deus. Deus, o Espírito Santo foi derramado. Por trás disso tudo, há uma ação do Espírito Santo. Mas há também e perseveravam, é o lado nosso, que nós precisamos fazer. Nós não podemos fazer isso sem a ação do Espírito Santo, né? É pelo Espírito, mas o Espírito Santo não vai fazer tudo. Nós temos que fazer a nossa parte. Perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E isso aí vai gerando todas essas coisas aí. Centralidade de Cristo, o amor e o propósito eterno de Deus. Amém, irmãos? Era isso Amém. que eu tinha para compartilhar hoje com vocês e vamos ouvir aqui, né? Uma, duas ou três pessoas que possam compartilhar algo que foi importante para você. Pode falar, Gilmar. Bom dia a todos. É interessante, né, tudo isso aí, Massal. Quando você falou do John Walker, foi o John Walker, né, que você mencionou, né? Eu creio que algo assim que é também importante entender para nós é que você não cria coisas simples, naturais, essenciais. Deus que faz isso. Então o homem tenta criar, né, e querer gerar algo. Então aí já começa errado por aí. Quando você tenta criar algo que é Deus que faz. É isso. Amém. Alguém mais quer falar? Fala. Fala, Massal. Tudo bem? Bom dia a todos. Uma coisa assim que eu tenho até estudado aqui, e Deus tem colocado no meu coração até de, né, trazer essa palavra, né? O grande erro que a gente comete hoje é olhar mais para a igreja do que para Cristo, né? Aí, e principalmente quando você pega esse texto aí, né? Que viviam em comum, vendiam propriedade, amavam as pessoas aí, né? E aqui nós temos sofrido algumas situações que esses dias Deus me questionou, né, sobre isso. Né? Será que eu amo mais a igreja do que o próprio Cristo? Porque quando acontece alguma coisa, quando vem uma situação difícil dentro da igreja, a gente tende a desanimar. Eu confesso que algum tempo atrás eu olhei assim e falei, meu Deus, a gente, Não é a gente fácil, né? vê tanta situação que parece que a gente está vivendo uma mentira, uma utopia. Então, mas não, é porque eu creio que a gente precisa entender que a gente precisa amar o Senhor, né? A gente precisa
ter a centralidade que você falou aí, né? Centralidade nele. A igreja é imperfeita e ele vai aperfeiçoar ela, né? Se a gente olhar mais para a igreja do que para Cristo, a gente vai cair. Glória a Deus Ó, pela palavra. uma coisa importante é que muitas pessoas olham para Atos 2, 42, 47, e a pergunta é possível a gente viver isso? Aí muitos vão falar, não, isso aí não dá, isso aí aconteceu, isso aí não vai acontecer nunca mais. Eu penso o seguinte, se Deus permitiu colocar esse texto na Bíblia, eu creio que Deus quis colocar um modelo do que ele espera que a igreja seja. Isso aqui é para a gente buscar, a gente não pode falar assim, não, não dá, esquece, isso aqui é a história da carochinha. Isso aí nunca vai acontecer. Irmãos, isso está errado. Nós temos que crer que é possível e olhar para isso, porque essas pessoas eram seres humanos normais, eram iguais a você e a mim, eram iguais às pessoas que estão na sua igreja, tinha gente boa, tinha gente ruim. E olha, logo em seguida você vai ver Ananias e Safira lá, que foram até mortos, porque eles tentaram falsificar algo que era genuíno. Então, não vai pensando porque isso aqui é impossível, mas sim que é possível, nós devemos buscar, mas que não vai estar toda a igreja, porque senão Ananias e Safira não teriam feito o que fizeram. Concorda, irmãos? E não era só Ananias e Safira, não. Devia ter outros, João, Pedro, Maria, Antônio, um monte de outra gente lá que também eram pessoas que estavam no meio da igreja e não eram tão sinceros assim. Mas aqui tem uma descrição de algo genuíno, algo real, e que nós temos que buscar não o modelo, mas a essência. Porque se você. É isso aí que o irmão falou, que a gente, às vezes, olha tanto e fica focado tanto na igreja e não foca na essência. O que é a essência? É Jesus, é o amor e é o propósito eterno de Deus. Amém? Alguém mais quer comentar? Comente aí uma coisa que foi boa, importante. Ah, enquanto você estava ministrando ali, eu lembrei desse texto, né, lá de Deuteronômio, né, onde a gente encontra lá, o Senhor dizendo, né, se houver algum israelita pobre em qualquer cidade e tal, o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, né, vocês que estão perto, tenham mão aberta e liberalmente contribuem, empreste, né, no que precisar, deles generosamente e sem redundância no coração. E isso me gera uma pergunta, né? Esse mandamento, essa graça de Deus já estava estabelecida lá dentro. Qual que foi a diferença? Com certeza, né, os judeus lá faziam isso, porque estava lá estabelecido. Qual que é a diferença, né? A pergunta é essa, qual que é a diferença deles lá e deles aqui agora nesse texto? Né? É a essência de Cristo, isso exalava naturalmente da vida deles, o compartilhar, o repartir, o desprendimento, né? Talvez essa seja a resposta, né? O desprendimento dos valores, daquilo que eles faziam, né? O desprendimento da obra em si, mas viver a Cristo de maneira que Cristo, né? Como Paulo diz, né? Cristo em nós, ou em vós, esperança da glória. Ou seja, a vida de Cristo exalando em nós, né? Essa essência que o Marçal tem trazido aí, né? Vai gerar aquilo que só Cristo pode fazer.
naturalmente, né? E isso vai impactar, né, o nosso dia a dia. Então, não se trata de a gente... está escrito aqui, né, que nem o Marcelo deu o exemplo ali daquela comunidade lá. Está escrito aqui, vamos lá, vamos fazer uma cidade só para nós aqui, né? Pelo contrário, né, ele se opõe ao mandamento do Senhor e à oração dele, né? Eu não peço que os filhos mudem, mas que os livres do mal. Então, a essência de Cristo, o Cristo ressurreto e vivo, ele está vivo, querido. Enquanto eu creio nisso, e ele está vivo em mim, o quanto eu creio nisso, porque o quanto eu creio nisso vai dimensionar o quanto eu deixo essas coisas naturalmente, né, através de Cristo em mim. Então, essa pergunta, e talvez seja essa a resposta, né? O quanto Cristo realmente está centralizado, né? Está sentado no trono da minha vida, o quanto ele está realmente tendo liberdade para continuar fazendo aquilo que ele fez, né? Porque ele está vivo, né? Então, Aí também, para mim, é o versículo 47, Massal, é o produto, fruto de que a coisa está no caminho. Aqui Deus acrescentando. Então, eu até ouso dizer, não sei se eu e não quero fazer crítica, que quando a gente fala igreja primitiva, a gente está lá no fundo, assim, diz assim, isso é lá do passado. Então, eu acho que a gente nem deveria falar igreja primitiva. Para mim, devia ser banida essa forma de falar. Nós temos que trazer isso para o presente, crermos, buscarmos, mas temos que focar nas essências, né? Quando a gente fala igreja, o homem primitivo, significa que você não vai ver mais aquilo lá acontecendo. Então tem que falar, é igreja. E é interessante, Gilmar, trazendo isso para a nossa mentalidade humana, quando você fala primitivo, cara, já dispara um dispositivo aqui que já monta uma barreira. Fala, primitivo, coisa do passado. Não funciona, né? Fica a proposta. Gilberto, fala aí. Oi. Antes de falar o que eu queria compartilhar, só com a fala do Gilmar, eu lembrei do Jorge Mitian, que ele fala que a igreja ali em Atos, né, ela é uma referência e que ela ele fala assim, né, que a igreja está nascendo ali, né, ou seja, tipo assim, é o início, tinha muito para desenvolver, para aprender, para crescer, tinha acabado de nascer, o que me gera mais temor ainda do que a gente precisa alcançar, né, porque, tipo assim, se a gente está tentando alcançar o início, né, nos princípios. Mas, enfim, o que eu quero compartilhar é só um insight que veio enquanto a gente lia esse texto hoje, de que quando o texto fala no primeiro versículo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, eu comecei a ver o seguinte, né, que a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, ela tem a ver, na minha mente veio uma atitude assim, é algo que se reparte, né? É algo que nos é dado, é algo que é compartilhado a doutrina dos apóstolos, né? É algo que é ensinado, que é repartido. Ao mesmo tempo, a comunhão é algo que nos une, né? Aí o partir do pão é algo que também é repartido entre nós. E as orações é algo que também nos une, né? Que nos ajunta, porque oramos junto de comum acordo, uma oração, né? Unânime, coletiva. Então, eu comecei a pensar nisso, como que é interessante essa vida de Cristo, que é de, ao mesmo tempo que é repartido, ao mesmo tempo é unidade. Ao mesmo tempo que somos muitos, mas também somos muitos que estamos unidos num só corpo. E eu comecei a ver nesse texto essa dualidade de algo que é repartido e algo que é unido, e como que isso tem que estar presente nos nossos encontros, na nossa vida de igreja. Muito legal, Gilberto. Mais alguém? Fala, pode falar. Pessoal, perdão, eu vou ter que sair agora. E eu queria, assim, deixar só um comunicado aqui sobre o Nepal. Inclusive para você, Massal, né? Principalmente. E você chamar o Ed Liu aí para estar junto. Há uma semana atrás, eu tive um sonho que eu estava no Nepal novamente, né? E aí, fiquei tranquilo. Aí, a semana, um irmão me ligou, me mandou mensagem, lá da Escócia, Suécia. Ele esteve com a gente no Nepal
o ano passado, e falou que Deus tem tocado muito no coração dele, chamando novamente para em outubro desse ano a gente voltar ao Nepal e fazer algum projeto social lá, né? Porque tem muitas pendências lá. Então eu tô aí eu entrei em contato com o Vince, que o Vince estava lá nos Estados Unidos com esse irmão. Então eu estou comunicando aqui que Deus tem gerado isso, né? E aquela vez eu conversei com você lá, né, Marcelo, que o Edilio tem interesse, né, de Ele ir no está lá Nepal. fazendo um Ah, trabalho lá já com está os lá? outros. Ele já Ah, está glória a lá. Deus. Pois é, mas em outubro nós estamos querendo fazer uma caravana para lá, para fazer não só um trabalho, né, de evangelização, mas também um trabalho de Social lá. implantar algo social, né, de implantar alguma coisa, porque há necessidades. E a melhor forma de mostrar o amor é você ir lá e fazer um trabalho social, né? Tanto com dentistas, que lá tem um irmão que tem uma van, tem um consultório odontológico, como também implantar, talvez eu pensei em ajudar eles a implantar uma coisa para gerar renda para eles, né? Um galinheiro, né? Que lá usa-se muito frango, né? A alimentação lá é frango. Então, quem tiver esse coração aí, esse interesse de participar, vamos orando e vamos se falando aí, tá? Pra gente estar junto nisso Olha, aí. eu tenho interesse, mas esse ano está complicado, viu? Mas vai comunicando aí que vai surgir oportunidade, eu quero me envolver com alguma coisa ali, tá bom? Amém. Amém. Eu até Deus. falei com o Vinci sobre você, porque a ideia seria. Esse irmão ele é discípulo do Ion, né, lá de Porto Alegre. Então Ah, é? seria você, o Vinci e o Ion na cabeça aí, mas vocês têm que ir lá, né? Eu falei com ele, falei, você tem que ir. Seria na segunda quinzena de outubro, né? Esse ano eu tô tendo duas viagens, eu não vou poder ir, não, viu? Mas vai me cutucando que Deus vai, que É, eu tenho vontade de ir, sim, quero vo- ajudar. você não tem disponibilidade, mas Deus costuma fazer disponibilidade, né? Ai, ai. Tá bom, então, irmão. Por hoje acho que tá bom. Vamos encerrar com uma oração aqui. É, eu vou pedir para o Osterne. Ô, Bill, você tá aí? Faz tempo que eu não te via, né? Você ora pelo pessoal aí que vai para a Indonésia, para o Nepal, esse trabalho. Ora pelo Gilberto aí. E ora, encerrando aí. Pode orar, Bill, por favor. Pai, obrigado por esse tempo, Senhor, e por aquilo que Tu tens falado para cada um de nós, Pai. E que nós possamos estar botando em prática, na perseverança, nessa doutrina do Senhor. Obrigado, Pai. Também esse trabalho na Nepal, Pai. Que Tu possa estar levantando pessoas, direcionando aquilo tudo que precisa ser feito dentro da Tua vontade. Jesus. Também peço pela vida do Gilberto, pelo aquilo que Tu tens para fazer, o que precisa, Pai. Tu possa estar orientando, dando a ele, Senhor, a sabedoria e discernimento para realizar a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Abençoe esse final de semana, Pai, cada um com seus encontros, na sua localidade, com a igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.